Verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Hoje eu vou tratar com vocês um assunto muito grave e o que eu vou ler aqui para vocês, visto que o documento que eu tenho aqui tem as letrinhas muito miudinhas e não dá para fazer resumo, porque já é um resumo, aliás, bem resumido e, de certa forma, muito cruel, né? Mas como é história, eu vou ter que passar para vocês da forma que está neste documento. O ser humano sempre teve problema com a criminalidade. Daí, inclusive, foi necessário criar no Estado, né, nos governos, o poder de polícia, né, dos governos, que hoje, modernamente, nós temos as polícias militares, as polícias civis, as polícias federais, né? E antes tinha outros corpos, mas é uma espécie de polícia também. Só que, durante muito tempo, a criminalidade era, digamos assim, vigiada e punida de acordo com a cabeça dos governantes, de acordo com a cabeça dos reis, dos imperadores, de acordo com os capitães dos navios, das caravelas. Enforcava, jogava no mar, decapitava, açoitava, enfim, infligia castigos normalmente cruéis. Até a igreja entrou nisso durante a Inquisição, na perseguição aos que eram considerados inimigos da igreja, sofriam também cruéis torturas. E delas raramente escapavam, normalmente acabava em morte cruel. Nunca. Aliás, era uma coisa, até nisso a nobreza tinha diferença dos pobres, porque os pobres eram torturados até morrer. E quem era nobre, que raramente era condenado, ele era morto, por exemplo, com um golpe de espada no pescoço. Era uma morte rápida. Mas durante muito tempo, esse poder de polícia do Estado e essa coercitividade eram aplicadas de modo aleatório. Cada um fazia a sua lei, cada um fazia a sua pena e aplicava. Até que surgiu a ideia de que era necessário ter lei, realmente, alguma coisa a ser obedecida. Normas a ser obedecidas até nisso. Qual o crime? Qual a pena? Essa era a questão primordial. Porque tinha a pena de talhão, né? Tinha vários códigos foram elaborados, mas era de reino, era de local, era uma coisa local. Dente por dente, né? Olho por olho, essa pena foi muito aplicada. Se cortasse um dedo, tinha o seu dedo cortado. Se matasse, era morto. E por aí, né? Caminhava, então, a legislação, digamos, primitiva da sociedade humana. Até que surgiu, então, a ideia de vamos fazer uma norma a ser seguida por todos. Lá na Europa, por exemplo. Uma norma a ser seguida por todos os reinos, impérios e estados. Lógico, né? A gente dizia assim, seguido por todos, mas tinha os ditadores que diziam assim, não, aqui quem faz a lei sou eu, e se ele fosse, digamos assim, um reino forte, que tivesse como se defender, se tivesse como manter sob pressão outros impérios, ou quem está pretendendo fazer a lei, ele continuaria fazendo a sua própria lei. Mas normalmente, né, a maioria preferia
para não ficar com esse encargo de estar criando uma pena, né, para cada crime, né, e já seguia a lei, aí os principais nem precisavam se colocar no meio, porque a lei já tinha ali, era para ser seguida, e tinham os primitivos juízes, né, para fazer essa lei ser seguida. E eu vou relatar para vocês sobre o caso do primeiro condenado, o Damian, primeiro condenado sob essas novas leis, sob esse novo poder coercitivo do Estado. Então eu vou precisar ler para vocês, porque eu quero ler conforme o documento diz, conforme a história relata, coisas da época, como aconteceu, e sinto muito, com a crueza, com a crueldade, né, que foi aplicada nesse caso do Damian, o primeiro condenado após elaboração de leis, né, ditas normais. Como as letras são pequenas, vocês vão ter aí que me desculpar, porque eu vou me dirigir ao documento, ao texto, para ler para vocês. Mas o meu intuito é informar a verdadeira história e que, por favor, não me considerem como digamos, caçador de visualizações, né? Porque é história. Aqui não é, digamos assim, teatro, não é forçar a barra para chamar a atenção. Nós vamos nos ater à história. Tudo bem? Então, feita a lei, o primeiro crime condenado após essas leis, a adoção dessas leis, ou tentativa de adoção, foi um parricídio. O Damian matou o próprio pai, certo? Então foi condenado. E aí vamos então à narração, a leitura em algumas partes do que foi escrito na época e trazido até nós agora. Ele foi condenado, o Damian foi condenado no dia 2 de março de 1757, século XVIII, né? Portanto, segunda metade do século XVIII, 1757, 2 de março, até no mês desse que nós estamos agora, né? Ele foi condenado a pedir, olha só, dizem, condenado a pedir perdão publicamente, diante da porta principal da igreja de Paris, onde ele devia ser acompanhado numa carroça, nu, de camisola, que era basicamente tipo o pijama que se vestia para dormir naquela época, né? Era uma camisola, era uma espécie de vestidão comprido, né? Do pescoço até o tornozelo, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras, era o peso da época, né? Em seguida, na dita carroça, na praça de Grève, e sobre um patíbulo que aí seria erguido, artesanado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas. Sua mão direita segurando a faca com que cometera o dito parricídio, a mesma faca que a polícia da época encontrou, que ele usou para matar seu próprio pai. Queimada, ela foi queimada, essa faca, em fogo de enxofre, e as partes onde ele foi, né, artesanado, que eles chamam, né, nos mamilos, nas coxas, nos braços, ali seria aplicado chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos simultaneamente. Que lei é essa, né? Então o cara já não foi condenado, já não era pena de talhão, já não era olho por olho, dente por dente, porque ele matou com facadas. E aqui ele está sendo, na verdade, torturado, né?
Então essas coisas todas, né? O chumbo derretido, o óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre, queimadas tudo simultaneamente seriam aplicados ali onde estavam as garras segurando as partes do corpo do Damias. E a seguir, o corpo seria puxado e desmembrado por 4 cavalos. E seus membros e corpo, o restante do corpo, né, consumidos no fogo, reduzidos a cinzas e suas cinzas lançadas ao vento. Isso aqui é um parágrafo. Eu tenho outros aqui. E parece assim que foi rápido, né? Queima, desmembra, queima o corpo, reduz a cinza e espalha essas cinzas ao vento. Mas vamos... Aqui está no documento, está escrito. Vamos ler. Finalmente ele foi esquartejado. Agora vejam só. Essa última operação foi muito longa. Por quê? Porque os 4 cavalos, eles não estavam acostumados a essa tarefa. Então não conseguiram esquartejar o corpo do Damias imediatamente. Ficou aquele sofrimento. Imagine, os 4 cavalos puxando, cada perna para um lado, cada braço para outros lados, e sem conseguir esquartejar o corpo do supliciado. De modo que, em vez de 4, foram acrescentados mais 2 cavalos. Então, já eram 6 cavalos puxando o corpo do indivíduo. E como se isso não bastasse, mesmo assim os cavalos não conseguiram, então foi necessário cortar com faca os tendões e os nervos das juntas do condenado. E ele era um cara que era conhecido por praguejar. O que é praguejar para nós? É o cara que fala muito palavrão, qualquer coisa solta um palavrão. Então o Damias era um praguejador. Mas o que se notou nesse momento em que ele era esquartejado, ou se tentava esquartejá-lo, ele não soltou um palavrão sequer, além, lógico, de naturais, para o fato, para o caso, gritos horríveis de dor. Isso aí saía da boca do Damias. E ele repetia, às vezes, meu Deus, tende piedade de mim. Jesus, socorrei-me. Um cara praguejador. Tinha um cura, né, que normalmente o religioso, inclusive os espectadores, ficaram até, né, emocionados com a solicitude desse cura, porque, a despeito da sua idade avançada, né, idoso, ele não perdia nenhum momento. Ele tentava naquilo tudo, naquele momento, naquela agitação, tentava consolar o condenado. O comissário de polícia, Bouton, ele relata: acendeu-se enxofre, mas o fogo era tão fraco que a pele das costas da mão mal sofreu. Eles iam jogar lá, isso lá, o cara sendo esquartejado, ainda iam jogar ainda o enxofre. Aí o executor, né, o carrasco, de mangas arregaçadas acima dos cotovelos, tomou uma das tenazes de aço. Sabe o que é tenaz, né? É uma espécie de alicate. E lá na ponta, basicamente, faz nesse formato. Tomou uma das tenazes de aço, preparadas no momento, né, preparadas ad hoc. Aqui no documento está escrito preparadas ad hoc. Preparadas no momento, medindo cerca de 1,5 pé de comprimento, atacou primeiro a barriga da perna direita, depois a coxa, daí passando as 2 partes da barriga do braço direito, depois a coxa, daí passando as 2 partes da barriga e tal, seguido dos mamilos, aliás, né?
Este executor, ainda que forte e robusto, tinha grande dificuldade em arrancar os pedaços da carne que tirava com suas tenazes, 2 ou 3 vezes do mesmo lado ao torcer. Imagina, olha só, o cara ainda ia lá pegar aquilo, aquele alicatão lá e da barriga da perna, das 2 pernas, do braço, da própria barriga, e tirar pedaço, torcendo, tirar pedaço do indivíduo. Quem será que fez essa lei, hein? Seria até bom pesquisar para quem sabe, quem que bolou essas leis, que condenou o Damians a isso aí. Era um espetáculo, né, na verdade, porque ele estava num patíbulo, em vez de enforcar, decapitar, não fizeram tudo isso, esquartejar e o povo assistindo. Era um espetáculo público. Só faltava jogar pão para o povo, né? Depois desses suplícios, desses sofrimentos todos, Damians, que gritava muito, sem contudo blasfemar, sem contudo dizer palavrões, levantava e se olhava. Eu ainda ficava olhando o corpo dele. O mesmo carrasco tirou uma colher de ferro do caldeirão daquela droga fervente e derramou-a fartamente sobre cada ferida. Aquela ferida que ele fez, aquelas feridas que ele fez, na barriga da perna, na barriga do braço, puxou e tirou um pedaço, foi lá no caldeirão fervente, parece coisa de filme de terror, e foi lá, jogou em cima da ferida, imagina. Interessante, né? As leis, pelo que a gente está vendo, eram novas. As leis eram novas. Mas esse carrasco parecia bem sádico, né? Bem experiente, parece que gostava do que estava fazendo. Por que ele não esquecia um pouquinho isso, né? O cara já estava sendo esquartejado. Ou será que se ele não fizesse isso, também seria esquartejado? Bom, em seguida, com cordas menores, se ataram as cordas destinadas a atrelar os cavalos, sendo estes atrelados a seguir a cada membro ao longo das coxas, das pernas e dos braços. O senhor Labreton, que era o escrivão de tudo isso aí, aproximou-se diversas vezes do paciente para perguntar-lhe se tinha algo a dizer. O cara sendo supliciado, berrando, com enxofre, com chumbo, cera quente, tudo derretido, pedaço de corpo arrancado, essa droga quente jogada nas feridas. E o cara ia perguntar, você tem alguma coisa a dizer? Naturalmente, ele berrava de dor, né? Era isso que ele dizia. E ainda dizia que não, né? Nem é preciso dizer que ele gritava com cada tortura de forma como nós quando costumamos ver até hoje, né? Os condenados, os supliciados gritam, lógico. Quem consegue ficar em silêncio sendo supliciado dessa forma? E esse gostava só gritava, perdão, meu Deus, perdão, Senhor. As cordas, tão apertadas pelos homens que puxavam as extremidades, faziam-no sofrer dores lancinantes, lógico. Dores inexprimíveis, indescritíveis. Cada vez que amarrava, cada vez que puxava. O senhor Labreton, o escrivão, que nós falamos lá adiante, aproximou-se outra vez dele e perguntou-lhe se não queria dizer nada. Disse outra vez que não. E chegaram-se a ele vários confessores. E aí a igreja aparecia, os confessores lá, os capuchinhos, sei lá o que, franciscano, padre, capelão, sei lá. Não, capelão não é, né? Mas tudo bem. E ficavam lá falando com ele demoradamente, ele sendo puxado, os cavalos e tal. E ele beijava, conformado, ele beijava o crucifixo que ele apresentava, né? Estendia os lábios e dizia sempre, perdão, Senhor. Isso aqui prossegue. Tá? E eu acho melhor parar. O que resultou foi que tiveram que ajudar os cavalos, cortando as juntas do Damians para poder soltar.
E o que se sabe também é que mesmo depois que conseguiram esquartejar, depois de fazer tudo isso, os 6 cavalos conseguiram esquartejar, o tronco dele continuou vivo. Continuou mexendo a cabeça, continuou se olhando. E aí ele foi para a fogueira assim mesmo. Enfim, terminou essa condenação, essa execução, terminou muito tarde da noite. O povo ainda ficou ali muito tempo, vendo queimar, vendo aquilo lá, e ateia fogo de novo, enfim, parece que o Daniels realmente não queria morrer. Eu acho que ninguém quer, né? Isso aí é uma pequena parte da história da justiça do homem. Né? Já que não tinham várias leis, mas cada lei era uma diferente da outra, tentaram unificar, e a primeira coisa que fizeram, por isso que eu digo para vocês, meus caros verdadeiros, eu acho que merece uma pesquisa para saber quem bolou essa lei lá de 1757, quando Damiens, um parricida, foi condenado. Quem bolou essas leis? Porque não perdoando o crime dele, do parricida, mas o pai dele sofreu menos que ele. Né? Não estou justificando aqui, dizendo assim, ah, não, isso aqui é melhor que esse, mas assim, sabe, já que querem exterminar um que foi considerado um assassino, ou prende, ou executa, de uma vez, e não transformar uma execução, como sempre fizeram lá nos séculos passados, na Idade Média, né? Não transformar num espetáculo público. Se bem que 1757, a gente já é muito longe, mas o Brasil já tinha 257 anos de descoberto, quando estavam acontecendo essas coisas hediondas no chamado mundo. Tá certo? Eu contei isso para vocês porque é fato, é uma história verdadeira, e o nosso intuito é mostrar a verdadeira história, certo? Assim que se formou o direito. Como no Brasil, nós seguimos o direito romano. Não há falhas. Mas é o que se diz, né? É melhor com esse direito ainda com falha do que sem direito nenhum. Meus verdadeiros, vocês foram bem-vindos aqui ao canal da Verdadeira História. Sempre são bem-vindos e serão bem-vindos na próxima quarta-feira, às 19h15. Hoje, excepcionalmente, ontem aconteceram alguns fatos aí que me impediram de gravar o vídeo ontem. Como me cobraram, eu prometi, não, então eu vou fazer um quinta-feira, certo? Por isso que hoje está sendo quinta-feira, tá bom? Mas a data mesmo é quartas-feiras, o momento certo de nos encontrarmos, tá bem? 19h15, no canal A Verdadeira História, no YouTube. Eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, vocês serão bem-vindos.